Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então hoje para mais um dia de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos. Estamos no dia 35, mas só mais um pouquinho já vai terminar. Já tô sentindo saudade aqui de gravar vídeo para vocês e de trazer todo esse conteúdo. E o tema de hoje é um tema muito especial, muito importante, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, que é o poder de Deus na fraqueza. Deus, ele realmente gosta e muito de usar pessoas que são fracas. E todos nós temos fraquezas. Nós temos muitas vezes, na verdade a gente tem uma coleção, né? Uma coleção de defeitos, uma coleção de imperfeições. E as nossas fraquezas, elas podem ser físicas, emocionais, intelectuais ou até mesmo espirituais. Ou então, a gente às vezes vive situações em que vão nos deixar mais fragilizados. Seja uma situação financeira, alguma crise financeira, ou então algum problema nos relacionamentos. Mas o mais importante disso tudo não são as situações que vão se apresentar diante de nós, porque a gente vai ter muita luta ainda aqui nessa vida, mas é como que a gente vai lidar com as nossas fraquezas, como que a gente vai lidar com as nossas imperfeições, com as limitações, coisas que a gente não tem controle, que a gente não tem como modificar. Mas Deus, ele tem uma perspectiva muito diferente da fraqueza humana. Ele muitas vezes age de forma exatamente oposta à qual a gente espera. E por que isso? Porque nem sempre ele vai usar só as nossas virtudes, nem sempre ele vai só usar as nossas qualidades, mas sim Deus, ele também vai usar as nossas fraquezas dentro da obra dele, dentro do reino dele, para até que a gente, né, trabalhe no corpo de Cristo assim de uma maneira mais eficaz, a gente mostrando as nossas fragilidades, a gente consegue ajudar uns os outros, né? As nossas fraquezas, elas não são acidentes. Deus, ele permitiu na nossa vida, muitas vezes assim, a fim de nos demonstrar. Muitas vezes não, eu acho que na maioria das vezes, a fim de demonstrar o seu poder através da nossa vida. A força humana, a autossuficiência do homem, elas nunca impressionaram a Deus. Muito pelo contrário, Deus, ele é atraído por pessoas que admitem que são fracas, pessoas que olham para si e admitem que não conseguem muitas vezes. Então Deus olha com um carinho muito especial para essas pessoas. A gente pode ver na Bíblia pessoas assim, vários exemplos de pessoas que demonstraram o quanto que Deus gosta de usar pessoas comuns, pessoas assim que se mostraram fracas, que se mostraram imperfeitas, e mesmo assim Deus usou a vida delas para realizar grandes coisas no reino, mesmo com todas as suas limitações. Uma delas que a gente pode ver é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Pedro também, pessoas assim que a gente vê com várias limitações, com vários defeitos, com várias fraquezas, né? E Deus usou assim tremendamente a vida deles de uma maneira espetacular. Então, quando você pensa nas suas limitações, você pode ser tentado daqui a pouco a pensar o seguinte: Deus nunca vai usar minha vida porque eu sou muito limitado, eu não consigo, eu não posso, eu sou assim, eu sou assado. Mas a boa notícia dentro desse capítulo aqui do livro, que o autor traz, é que Deus não nos enxerga como a gente vê. Deus tem outros olhos, ele tem uma outra ótica sobre nós. Deus, ele enxerga muito além das nossas limitações. Deus enxerga lá no fundo do nosso coração, ele consegue olhar para dentro de nós e mesmo diante de todas as nossas fraquezas, extrair várias e várias coisas boas. O autor, ele também traz no livro o que nós devemos fazer para com que Deus trabalhe nesse vaso, né? Nós como um vaso imperfeito, com rachaduras, meio tortinho, um vaso fraco que pode quebrar a qualquer momento. O que nós podemos fazer para com que Deus trabalhe na nossa vida e use a nossa vida mesmo com as nossas limitações? E a primeira delas é que a gente precisa admitir as nossas fraquezas, confessar as nossas imperfeições, parar de fingir assim que a gente é perfeito e ser honesto com a gente mesmo. Muitas vezes a gente vive numa negativa de que eu não sou isso, eu não sou aquilo, e quando na verdade a gente quando na verdade a gente é muito arrogante, quando a gente falta humildade na gente, quando o nosso ego tá lá em cima. Então a gente precisa identificar na nossa vida quais são as nossas limitações, quais são as nossas imperfeições. E se você quer que Deus use a sua vida, a primeira coisa que você precisa saber é quem você é e quem Deus é. É claro que nós sabemos, a gente já viu nos outros vídeos, que nós somos filhos de Deus, que nós somos nova criatura e que nós somos amados pelo Pai. Mas quando o autor traz aqui sobre quem realmente nós somos, a gente está se referindo a limitações, às nossas fraquezas. Por exemplo, assim, eu sei várias das minhas fraquezas, algumas eu já consegui identificar que eu já melhorei e outras eu ainda estou no processo.
Se for preciso, faça uma lista, assim, do que você precisa identificar em você, do que você está identificando, na verdade, para com que você possa pedir ao Espírito Santo que trabalhe em você. Mas a primeira coisa é admitir as nossas limitações. Muitas vezes a gente esquece que nós somos seres humanos e que a gente está propenso, sim, a nossa carne, ela grita e a gente está muito tentado a agir na carne, agir com as nossas, colocando assim as nossas fraquezas em mais evidência. Então, não pegue tão pesado com você, lembre-se que você é um ser humano. E a segunda é regozije-se na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, ele disse que ele se regozijava nas suas fraquezas porque ele sabia que naquele exato momento Jesus estava agindo na sua vida. O poder de Deus estava o aperfeiçoando. E o apóstolo Paulo, ele nos traz várias razões para com que a gente se alegre nas nossas fraquezas. A primeira delas é a dependência de Deus. Toda vez que você se sentir fraco, Deus vai lembrar você do quanto que você depende dele e do quanto que ele te carrega nos braços, do quanto que a sua fraqueza, inclusive, previne você de ser arrogante. Ela previne a gente da gente ter falta de humildade, muito pelo contrário, ela nos mantém humildes, sabendo que Deus está no controle de tudo. Mantém nosso ego também, né, mais embaixo, porque a gente sabe que depende de Deus e que todas as coisas estão no controle dele. Então, as nossas fraquezas também nos mantêm assim. E também ela nos mantém em comunhão com os outros irmãos. Toda vez que a gente está passando por um momento de fraqueza, um momento de crise, um momento em que não tá legal, a gente vai estar em comunhão com os outros irmãos, porque a gente vai estar se ajudando. Lembre que nós somos uma família da fé, que a gente está sempre junto, sempre se apoiando, se ajudando no momento bom e no momento ruim. Pois é, enquanto a independência, ela gera um espírito de tipo assim, eu não tô nem aí, eu não preciso de ninguém. O cristão, ele não age dessa maneira. A gente entende que no nosso momento de fraqueza, a gente precisa sim das outras pessoas. Então, o motivo da gente se regozijar na nossa fraqueza é que a gente mostra que Deus está no controle das coisas e que é Ele que mantém todas as coisas em ordem na nossa vida. Deus, ele quer com que a gente tenha um ministério muito parecido com o de Jesus, com total dependência. E mesmo assim, quando as pessoas olharem pra gente, elas vão olhar pra nossa vida e elas vão ver que a gente depende do Espírito Santo. Vai ser uma coisa notória. Ninguém vai precisar ficar te perguntando como é que é a sua vida. As pessoas vão notar em você. E muitas vezes, quando elas olharem para a tua ferida, aquela ferida que já está cicatrizada, às vezes está aberta, às vezes está no meio da cicatrização, às vezes já está com a cicatriz definida, elas vão olhar para você, elas vão ver que você é uma pessoa comum e que você também tem as suas fraquezas e que pode servir sim de testemunho para a edificação das outras pessoas. Deus, ele quer sim usar as suas dores para ajudar as outras pessoas. E tem uma frase do missionário Hudson Taylor que ele fala o seguinte: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. E é verdade, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê assim várias histórias de homens e mulheres notáveis assim que fizeram coisas realmente, coisas fora da curva. O que a gente via neles é que eles eram pessoas fracas e que dependiam totalmente de Deus, totalmente de Jesus e do poder dele na sua vida. E a terceira coisa que o autor traz no livro é compartilhe a sua fraqueza de forma sincera com outra pessoa e uma pessoa da sua confiança. A nossa missão, ela começa com a vulnerabilidade. Quanto mais nós baixamos a guarda, a gente tira a máscara e a gente fala, mostra as nossas lutas, mais Deus, ele pode usar as nossas dores para servir as outras pessoas. A gente se torna vulnerável, a gente mostra a vida real, a vida como ela é. É claro que a vulnerabilidade, ela é uma coisa muito arriscada. É assustador, digamos assim, a gente abrir a nossa vida. Porque a gente vai estar ali se colocando totalmente transparente, a gente vai estar nu diante das outras pessoas, mostrando tudo o que a gente muitas vezes quer esconder, aquilo que a gente não quer expor. E a gente corre sim o risco de sermos rejeitados, de sermos julgados por pessoas que não têm uma boa intenção, mas os benefícios da gente falar das nossas dores é que realmente vale a pena. A vulnerabilidade, ela nos liberta emocionalmente. Você não fica refém do seu passado, das suas imperfeições, e isso afasta todo medo. Isso coloca o medo de escanteio, assim, de lado, e faz com que a gente crie coragem de seguir adiante. Então, ter humildade é ser sincero nas suas fraquezas. Quanto mais franco você for, mais você terá da graça de Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para você e elas não vão ver somente as qualidades. Elas não vão ver somente as suas forças. Porque se elas olharem só para isso, elas vão acabar desanimando. Mas quando elas olharem para você e elas começarem a ver, cara, mas essa pessoa também tem fraqueza, ela também tem uma ferida, ela também tem algo que não foi tão legal na vida dela, elas vão se sentir animadas. Por quê? Porque elas vão pensar assim, poxa, Deus pode usar a minha vida também.
E uma das coisas que eu sempre fiz, que sempre foi muito transparente na minha vida, talvez você nunca tenha escutado a minha história, mas eu já usei drogas na minha adolescência. Enfim, eu fiz um monte de coisa que não deveria ter feito até mais ou menos os meus 22, 23 anos. E eu, num primeiro momento, eu sempre tinha muita vergonha de contar isso. Mas Deus foi trabalhando isso em mim. E eu comecei a testemunhar isso para outras pessoas. E para mim tem sido muito bom. Por quê? Porque a gente, além de conseguir ajudar outras pessoas, a gente não tem nada a esconder. Porque muitas vezes vai ter alguém que sabe algo do seu passado, sabe algo da sua antiga vida, da sua velha vida, e vai querer envergonhar você. Mas se você já colocou isso para outras pessoas, já se mostrou vulnerável, essa pessoa que muitas vezes tem uma má intenção, ela não vai conseguir constranger você, porque você tá aberto. As pessoas sabem das suas tristezas, sabem das suas fraquezas e tá tudo bem. E aí é o momento de mostrar o quanto que Deus já trabalhou na sua vida. Aí é o momento de mostrar, olha, minha vida era assim e agora minha vida tá desse jeito porque Jesus transformou, Jesus entrou no meio. Então a vulnerabilidade, ela tem um risco muito grande, mas ela também traz um benefício maravilhoso, porque ninguém vai poder te envergonhar e você ainda por cima vai conseguir edificar a vida das pessoas. Então vai ter um momento da sua vida em que você vai ter que decidir, ou você impressiona as pessoas ou você influencia as pessoas. Se você quiser impressionar as pessoas com as suas qualidades, com os seus dons, talentos, você pode fazer isso, mas vai ter que fazer isso à distância. Por quê? Porque se você fizer de pertinho, é nítido que nós somos falhos. De pertinho, as pessoas vão notar que você não é perfeito, se você quiser impressionar as pessoas. E também vai ser só por um tempo, porque uma hora a verdade aparece. Agora, se você quer influenciar as pessoas, você precisa sim se mostrar vulnerável. Mostre que você é uma pessoa comum. A qualidade essencial para a liderança dentro do reino de Deus não é a perfeição, mas é a credibilidade. E se você se mostrar vulnerável com a sua vida, isso faz com que as pessoas confiem em você. Porque você está sendo sincero e está mostrando, não sou perfeito. Você está mostrando, sim, ó, aqui sou eu, esse aqui sou eu. Cheio de defeitos, imperfeições, mas Deus está trabalhando e isso anima as pessoas, porque elas também são assim. Quando as pessoas começam a vir para Jesus, elas não querem ver pessoas perfeitas, porque isso não existe. Mas elas querem ver pessoas reais. E aí é muito bacana, sabe, gente, quando a gente vê pessoas, inclusive, que estão na liderança da igreja e que se mostram que não são perfeitas. Porque isso anima a gente a olhar e pensar assim, poxa, Deus também pode fazer isso comigo. É muito animador isso dentro do corpo de Cristo, né? E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida ao esconder alguma fraqueza? Sobre o que eu estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Essa pergunta aqui é bem profunda e eu espero de verdade, assim, gente, que Deus, assim, Espírito Santo, ministre ao coração de vocês sobre o conteúdo desse vídeo aqui agora e que vocês possam, sim, ser libertos das fraquezas de vocês, assim, dessa vergonha que daqui a pouco uns de vocês sentem, não querendo mostrar, né, para as pessoas o quanto que vocês são falhos, o quanto que vocês são fracos, e eu me coloco junto nisso, mas que Deus encoraje vocês, assim, a se mostrarem realmente, eis-me aqui, né, sou fraco, mas eu tô aqui para te servir, Senhor, me usa, certo? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, um abraço e que Deus abençoe.